Muito boa noite, irmãos. É uma alegria nós estarmos novamente juntos. Estamos iniciando esta live. Desejo que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria a gente entrar aí na casa de vocês para juntos nós estarmos adorando o nosso Deus, louvando o nosso Deus. Nós somos da Igreja Presbiteriana Independente do Parque Itajaí de Campinas. Nos reunimos todos os domingos, neste horário, para celebrar o nosso Deus com este culto. Obrigado pela tua presença, obrigado porque você já está conosco. Além desse horário, nos domingos, nós nos reunimos também pela manhã, às 9h30, em escola dominical. Se você ainda não participou, fique o nosso convite para você participar no próximo domingo conosco, para você aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Uma alegria a gente estar com você, viu? Desejo realmente que Deus abençoe ricamente o teu coração, abençoe a tua família, a tua casa. Hoje, uma noite especial de adoração a Deus, onde também teremos a celebração da ceia do Senhor. Você que já se preparou, que já deixou os elementos preparados aí na sua casa, logo depois da mensagem, nós teremos a celebração da ceia. Eu queria, nesse momento, estar orando, pedindo para Deus estar dirigindo esta live e dirigindo as nossas vidas. Vamos orar. Santo e amado Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te exaltamos porque tu és o Deus da nossa vida, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos ama, que se importa conosco, o Deus que tem tudo nas tuas mãos. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está olhando para nós nessa hora, o Senhor está aqui presente, Senhor, querendo trazer a tua bênção sobre as nossas vidas e recebendo essa nossa adoração, este nosso culto a ti, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós clamamos a ti, Senhor, por esse momento, Senhor, por esse tempo de culto, de adoração. Ó Pai, que cada ato deste culto seja unicamente para honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão conectadas conosco nesta hora. Abençoe cada casa, cada família, Senhor. Que seja uma noite de encontro contigo, Senhor. Usa, Senhor, cada recurso desta live para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado. E abençoe, Senhor, todos nós que estaremos participando desta reunião, Senhor. Toma conta das nossas vidas. Visita cada um dos nossos irmãos, especialmente, ó Pai. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Visita-os com a tua graça e com a tua mão estendida. Nós te agradecemos pela tua companhia, no nome maravilhoso de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu queria fazer a leitura de um pequeno trecho da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Nós iremos fazer a leitura dos versículos 17 a 19. Jeremias, capítulo 32, versículos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Que Deus esteja abençoando ricamente as nossas vidas. Que você seja ricamente abençoado pela palavra do Senhor nessa noite. Eu queria, nesse momento, chamar o presbítero Tiago. Ele tem um comunicado importante para fazer para você. Gostaria que você prestasse
atenção nesse comunicado dele. É importante você prestar atenção e depois as suas atitudes com respeito a isso, tá bom? Boa noite, irmãos, tudo bem? Bom, irmãos, o que eu queria falar aqui rapidamente para você que está aí ouvindo a gente, né, a família aí sentada aí na sala, talvez aí ouvindo, é da importância do compartilhamento da nossa mensagem aqui, irmãos. Os irmãos sabem, eu estou aqui no meio do fluxo aqui, né, operando aqui o negócio, mas é, esse trabalho ele só vai valer a pena tanto dos pastores quanto dessa galera da comunicação que está trabalhando nesse momento ali para disseminar, para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas, se você der a sua contribuição, né? E eu vou te falar uma coisa que às vezes você pode não saber, porque a gente não está tão acostumado com esse mundo online, mas realmente, irmãos, o seu compartilhamento é muito importante. E a gente não tem nem ideia, vou dar um exemplo, né? Normalmente a gente tem mais dispositivos conectados, né? Que a gente não tem como saber quantas pessoas estão assistindo em cada dispositivo, mas a gente tem mais dispositivos conectados no culto à noite. E para os irmãos terem uma ideia, tá? No culto à noite da semana passada, a gente teve alcançadas 855 pessoas, né? Significa que 855 pessoas tiveram a oportunidade, foi apresentado para eles o conteúdo da nossa live. E para os irmãos terem uma ideia, a de hoje de manhã do Alexandre Regis, ou seja, teve uma semana de diferença, a gente teve 942 pessoas alcançadas até agora. Ou seja, a gente teve muito mais gente, né? Teve um tanto considerável mais de gente, ainda com uma semana de diferença, com uma semana a menos. Por quê? Porque é uma rede de relação, os assuntos, às vezes, eles faziam parte de uma temática que às vezes a gente falou, esse assunto é interessante para eu compartilhar, a ansiedade, a gente falou hoje de manhã, então talvez esse assunto seja interessante eu compartilhar com uma pessoa, compartilhar com outra. Então, esse pensamento, meus irmãos, é o que a gente precisava ter para todas as nossas mensagens que a gente tem da nossa igreja. E é por isso que a gente conta com vocês. A gente só consegue aumentar o alcance, né? Quanto maior o alcance, mais pessoas vão ter acesso à mensagem que os pastores estão trazendo aqui, que o louvor vai trazer. Então, a gente só vai ter um alcance grande, de verdade, se você compartilhar essa live com a sua rede de relacionamento. A gente depende da sua rede para poder alcançar mais pessoas. E aí, meus irmãos, eu vou trazer aqui o pulo do gato online aqui para você, tá? Esse texto que vocês estão vendo lá aqui aí na tela, ó, fala assim, então, é a grande comissão, né? Mateus 28, 19 e 20. Fala assim, ó, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse texto aqui, todo mundo conhece, né, meus irmãos? Então, vou só pedir pro pessoal fechar o áudio, tem o áudio aberto aqui, tá? Esse versículo aqui, meus irmãos, todo mundo conhece e é a grande comissão, né? Então, às vezes você olhava para esse pedaço aqui que tá falando aqui, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Pô, mas como que eu vou chegar em outras nações? Eu não tenho nem dinheiro para viajar, Thiago. Hoje, pelo processo online aí que a gente está seguindo, né? Pelas vias digitais aí, você consegue alcançar muito mais gente. Pode até não ser todas as nações, mas às vezes até algumas nações você consegue alcançar. Então, meus irmãos, seu compartilhamento é essencial para a gente poder ser um missionário digital. A gente tá falando bastante de fazer missões aí digitais, né? Missões aí nesse novo contexto que a gente está vivendo. Então, é fundamental que você você também tem essa ação de compartilhar. E se você compartilhar, o Facebook também vai entender, né? O algoritmo aí do Facebook vai entender que esse conteúdo é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Por isso é tão importante que você compartilhe essa mensagem, tá bom? Então, esse é o meu recado que eu queria deixar aqui para vocês.
e eu conto com vocês, o Gu, né, Gustavo, que é o líder do nosso Ministério de Comunicação, os pastores também, a gente conta muito com vocês para poder fazer essa mensagem chegar para o maior número de pessoas e aí a gente se tornar, nossa igreja, nossa mensagem, né, se tornar muito mais relevante do que só falar para o nosso povo. Essa mensagem pode transformar a vida de muito mais gente. Então, esse papel é muito importante e está na sua mão também, tá bom? Deus abençoe. E agora eu vou passar aqui a palavra pro pastor Gerson. Tá aí, pastor Gerson, com você. Obrigado, Thiago. Muito obrigado pelo esclarecimento. Ficou bem claro para todo mundo. Agora, irmãos, é o momento do nosso momento de adoração, de louvor. Alguns irmãos integrantes do grupo chamado Onai vão estar adorando o Senhor nesta hora. Eu sei que você está morrendo de vontade de estar lá na igreja para louvar juntos o Senhor, né? Logo mais, isso vai estar acontecendo. A gente fica esperando que seja breve, com certeza. E a gente tem falado com alguns irmãos por telefone, eles têm dito da sua saudade de estar no templo, de estar junto com os irmãos. Eu sei que você está também. Mas vamos esperar mais um pouquinho e logo nós estaremos juntos. Mas enquanto isso não acontece, você vai poder louvar o Senhor aí da sua casa, junto com os nossos irmãos. Então, momento de adoração ao Senhor agora. Ouça esses louvores, louve aí junto com você na sua casa, tá bom? Boa noite, a paz do Senhor com vocês, amém? Nós estamos mais um domingo reunidos em nome do Senhor Jesus. É vocês aí em casa, nós aqui, mas com uma vontade só. E a vontade é de louvar ao Senhor, é dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Rei das nossas vidas. Então vamos a Deus, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Esquece o que você estava fazendo, coloque sua vida agora na presença de Deus e fala: Senhor, Tu és santo, eu estou aqui para Te adorar. Amém? Eu me
antigo, que, como diz a Lucy, 1900, que fala sobre a gente não olhar para as circunstâncias. Nós estamos vivendo umas circunstâncias que tem sido doloroso, porque nós não estamos juntos, como a gente gostaria de estar louvando ao Senhor. E esse canto fala, a paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu tenho o meu Senhor. Então não olhe as circunstâncias, eu olho para o teu amor. Você na sua casa pode dizer para o Senhor que você confia nele. Não olhe para as circunstâncias, o que está acontecendo. As circunstâncias nos fazem ficar em casa, louvar ao Senhor em casa, e é complicado, é difícil, eu sei que é difícil, mas Ele está conosco, Ele sempre está conosco, e essa paz que nós sentimos na nossa alma é porque o Senhor é conosco. E eu quero te convidar que você fale com o Senhor agora, mesmo aí na sua casa. Nós aqui, nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu sou a tua casa, eu me prostro ao Senhor, que o Senhor venha reinar a minha vida. Senhor, nós somos o teu templo, nós queremos ser tocados pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco todos os dias da nossa vida, que as tuas misericórdias se renovem todos os dias. Senhor, esta é a tua casa.
mão, Deus, as tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, nos proteja, que o Senhor nos guarde em todo momento, Pai. Essa casa é tua, Senhor. Não deixa, Deus, que o inimigo suje a tua casa, Senhor Deus. Mas cuida da tua casa, Senhor Deus, porque nós somos a tua casa, Pai. Nós te adoramos, ó Deus amado, porque tu és fiel. Porque apesar das circunstâncias, o Senhor está nos dando paz. E nós somos guardados pelo Senhor. Amém. Que nós possamos estar agora preparados para a palavra do Senhor que vai ser ministrada neste momento. Amém. Muito obrigado, irmãos, do chamado Adonai. Obrigado, Igor. Obrigado, Mateus. Obrigado, Marjorie. Obrigado, Ruth, pelo momento de adoração ao Senhor. Muito bom, Ruth, te ver novamente no grupo de louvor. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus use sua vida para o louvor do nosso Deus. Muita alegria nós estarmos louvando ao Senhor com os nossos irmãos. Agora, irmãos, é o momento da palavra, né? Então, eu gostaria que você se acomodasse direitinho aí no teu sofá, na tua cadeira, com reverência, para nós continuarmos participando deste culto de adoração a Deus. O pastor Itamar, nesse momento, vai estar trazendo a palavra para os nossos corações. Pastor Itamar, agora é contigo, meu irmão. Deus abençoe a ministração da palavra. Amém. Muito obrigado, pastor Gerson. É uma alegria nos encontrarmos novamente, mas é aquela alegria contida em cada casa, cada lar, que de fato está louvando, adorando o nome do nosso Deus. Como o pastor Gerson falou, logo, logo, se Deus quiser, estaremos reunidos lá no templo. Mas uma coisa interessante que é uma realidade que se abriu, e eu estava pensando aí outro dia. Nós, como igreja, nos encontrávamos no templo, nos reuníamos no templo, e lá praticávamos, fazia todas as atividades comuns da igreja, né, pertinentes à igreja, desde o culto de louvor e adoração, até os nossos encontros da sociedade, da turminha toda. Depois nós começamos a viver a igreja em células, né? E vivendo a igreja em células, nós já esparramamos um pouquinho mais a nossa atuação como igreja e fomos para as casas das pessoas, né? E assim como hoje nós entendemos que não tem como voltarmos atrás nessa questão da igreja em célula, só temos que caminhar para frente, né? Cada vez mais. Hoje nós também se abre diante da igreja essa questão da internet, né, do culto online. Claro que nós vamos voltar, claro que nós estaremos no templo quanto antes, mas nós percebemos que se abriu diante da gente essa questão da internet. Nós até fazíamos antes da pandemia, começamos a transmitir os nossos cultos, mas de verdade, irmãos, nós não nos demos conta desse instrumento, do alcance desse instrumento chamado internet, né? Então, quando nós voltarmos para o templo físico, voltarmos a nos reunir e tudo mais para aquela nossa realidade antes da pandemia, um dia nós vamos chegar lá, tá? Agora, nós também não temos mais condições de abrirmos mão dessa questão da internet, né? E, de fato, através da internet, nós chegamos a lugares hoje onde nós sequer pensávamos, tá? Sequer pensávamos. Então, Deus, ele, na graça e misericórdia dele, usa as circunstâncias para mostrar à igreja que, de fato, nós podemos muito mais. E podemos muito mais quando todos nós estamos juntos, né? Falei de manhã dos novos talentos que a gente vê despertando aí, né? A Isa aí nos nossos avisos, pessoas se dispondo, pessoal que trabalha atrás dos celulares para que essa live aconteça.
E isso é fantástico. Então, graças a Deus por tudo isso que passamos, aprendemos muito e vamos continuar, com certeza, caminhando e melhorando cada vez mais o nosso louvor, a nossa adoração e o ato missional da igreja, né? Que é levar o evangelho, esparramar esse evangelho a tantas pessoas. E esparramar o evangelho, falar do evangelho, implica necessariamente em conhecer o evangelho, em saber do evangelho. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Mateus 22, 29. E esse texto diz assim, na Nova Versão Internacional, tá bom? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, para quem que Jesus disse isso? Para quem que Jesus falou que vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus? Jesus disse isso a um grupo de homens, de pessoas intitulados os saduceus. E qual era um dos problemas dos saduceus? Os saduceus não acreditavam, não criam na ressurreição. Não criam. E discutindo com Jesus, conversando com Jesus, eles queriam pegar Jesus e preparou aquela pegadinha. Talvez você vá se lembrar, né? Olha, havia um homem que se casou com uma mulher, esse homem morreu e não teve filhos, e ele tinha um irmão. Esse irmão, como diz a lei, casou com essa mulher e morreu, não teve filhos, e assim por diante, né? E eles criam todo esse caso. E aí eles perguntam, na ressurreição, de quem é que essa mulher será esposa se ela casou com todos os irmãos, né? E aí, então, Jesus dá essa resposta aos saduceus. Vocês estão enganados, ou em outras versões, né? Vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para que, de fato, a gente compartilhe, para que, de fato, a gente tenha a convicção da nossa fé e da nossa crença, eu quero conversar com você sobre o tema de hoje, que é uma mensagem do passado ecoa até hoje. Uma mensagem do passado que ecoa até hoje. Tá? E essa mensagem é a mensagem do Evangelho, do Evangelion no grego. E o que significa Evangelho? É a boa notícia, a boa nova. Então, que boa notícia, que boa nova é essa? E para a gente entender um pouco, eu quero apresentar para vocês, eu sei que você já conhece, tá bom? Eu quero relembrar com vocês, alguns talvez não conheçam, mas eu quero trazer para vocês aqui um pouco dos 4 evangelhos. 4 evangelhos. Tá? E falar um pouquinho de cada um deles, dando essa ênfase no evangelho. Evangelho, na boa notícia, na boa nova. Tá? Eu quero começar com o Evangelho de Mateus, que está ali, né, no Novo Testamento, embora ele não seja, segundo os estudiosos, os teólogos, o Evangelho mais velho, mais antigo, que provavelmente é o Evangelho de Marcos, mas no nosso Novo Testamento ele está em primeiro lugar. Tá? E eu quero falar um pouco desse Evangelho de Mateus. Mateus, e tem um texto que ele dá um resumo de todo o Evangelho. O Tiago já leu hoje, né? Já falou dele, que é Mateus 28, 18. É Mateus 28, 18. Jesus, depois de morto, ressurreto, ele está então se despedindo dos seus discípulos, dos seus seguidores, e ele diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em outras versões,
toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Qual é a mensagem, o centro da mensagem do Mateus? Né? Mateus, se você não conhece o autor, ele era um publicano, um coletor de impostos, um judeu que trabalhava para o Império Romano Conquistador. Então, ele arrecadava o imposto das pessoas e transferia esse imposto para o Império Romano. E todos os cobradores de impostos não eram benquistos, não eram, as pessoas não gostavam deles, né? Então, eles de fato enfrentavam essas lutas, essas dificuldades todas. Mas o Mateus, chamado por Jesus, largou tudo o que ele estava fazendo e, de fato, passou a seguir Jesus. E, num determinado momento, Mateus, então, para que não fosse esquecido tudo aquilo que Jesus ensinou, o Mateus escreveu, registrou esses ensinamentos. Agora, a gente tem que entender o seguinte: todo documento, todo livro do Novo Testamento, eles são praticamente cartas, tá? Eles são cartas. Algumas endereçadas a pessoas específicas, outras já de cunho um pouco mais genérico, dirigidas a grupos de pessoas, a igrejas, né? E o Mateus, ele escreve esse evangelho e o alvo dele era os judeus cristãos, ou seja, aquelas pessoas do povo dele que haviam sido convertidas, né, a Cristo. E o grande desafio do Mateus é mostrar que aquele Jesus, nascido em Belém e crescido em Nazaré, ou seja, o Jesus de Nazaré, era o Messias tão falado e tão propagado nos profetas, naquilo que nós, Igreja Cristã, conhece por Antigo Testamento. Tá? Então, esse Jesus que cresceu em Nazaré era, de fato, o Messias anunciado lá no Velho Testamento. E quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, nós percebemos que há ali cerca de 18 profecias que o Mateus cita, usando lá do Velho Testamento, e cita para que os seus leitores tivessem a convicção de que aquele Jesus era o Cristo. Era o Messias esperado, era aquele anunciado. Então, Mateus, ele cita o nascimento virginal de Jesus, que foi previsto em Isaías, fala sobre o local do seu nascimento, que está registrado lá em Miqueias 5:2. E Mateus vai, a cada momento do seu registro, ele inclui essas profecias para dizer, de fato, que aquele homem era Jesus, era o Messias. Aquele Jesus era o Messias. E a gente encontra no Evangelho de Mateus um texto onde Jesus reconhece e diz ele mesmo de boca. Ele diz isso. Esse texto está lá em Mateus 16, do verso 13 ao verso 17. Mateus 16, de 13 a 17. Esse é o texto quando Jesus e os seus discípulos caminhavam, estavam indo ali para a região de Cesareia de Filipe. Jesus pergunta então aos seus discípulos, aqueles homens que estavam com ele: quem os homens dizem que eu sou? Olha que pergunta interessante, feita lá no passado, mas que é muito atual para você hoje. Quem as pessoas dizem que eu sou? Se nós trouxermos para o nosso contexto hoje, quem o mundo diz que é Jesus? Você já parou para pensar nisso? Quem as pessoas ao seu redor, quem as pessoas do teu trabalho, da sua família, aqueles que você conhece, que tem um certo relacionamento, quem que essas pessoas dizem que é Jesus? E assim como no passado, hoje, o mesmo erro, os mesmos equívocos acontecem.
Lá no passado, responderam. Alguns dizem que é João Batista, que já tinha sido morto, decapitado. Outros que é Elias, né? Outros ainda, Jeremias ou um dos profetas. Olha só o equívoco que o povo na época fazia. E hoje acontece a mesma coisa. Quem as pessoas dizem que é Jesus? Você já parou para pensar nisso? Essas pessoas que estão ao seu redor? Alguns talvez vão dizer, Jesus é um espírito de luz muito desenvolvido. Outros dirão, Jesus é um grande mestre. Outras religiões talvez digam, ele é um profeta. E muitas pessoas não sabem hoje quem é Jesus. Depois de perguntar para os seus discípulos quem os outros falavam ou pensavam quem ele era, Jesus vira então para os seus próprios discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? E tem aquele texto famoso do Pedro, que Pedro se destaca sempre, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, em grego, tem o mesmo significado de Messias, em hebraico, que é o escolhido, o ungido. Quando Pedro diz isso, Jesus diz o seguinte: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, o Pedro dá essa resposta. Pedro diz que quem era Jesus, e ele respondeu certo. Jesus disse, realmente, Pedro, essa resposta te foi dada e te foi revelado não pela carne, nem por nada humano, mas pelo Espírito Santo de Deus. E se nós trouxermos para os nossos dias hoje? Eu consigo aqui, nesse programa que a gente faz a live, é um programa de bastidores, por assim dizer, né? E hoje, como é dia de ceia, nós temos algumas famílias que irão participar e aparecer na nossa live. Então, eu estou vendo aqui algumas famílias aqui, sentadas assim, esperando, né? Essas eu consigo ver. Você aí na sua casa, eu não consigo ver, né? Gostoso da igreja, né? Você lembra quando eu estava do templo, quando eu falava assim, olha, daqui de cima eu vejo tudo? Lembra disso? Eu vou dizer uma coisa, ó, daqui onde eu estou, Deus vê tudo, hein? Opa, Deus vê tudo. Mas eu estou vendo aqui algumas famílias e com certeza... Vamos virar para o outro, Tiago? Eu estou virando para o outro vídeo aqui porque o nosso técnico aqui... Muito bem. Tá bom. Eu não estou tão bonito nesse aqui porque esse aqui ele não é feito para a gente parecer muito bonito, tá bom? Mas eu vou usar ele aqui, tá? Então, quem você diz que Jesus é? Hoje, nos nossos dias, a mesma pergunta que Jesus fez lá para os seus discípulos do passado, hoje, quem Jesus diz que quem você diz que Jesus é? Meu irmão, será que nós estamos errando como os saduceus erraram naquela questão da ressurreição? E aí Jesus precisou então dizer para os saduceus, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus? Será que isso acontece com a gente também hoje? Quando a gente então olha para o Evangelho de Mateus, a gente vê ali Mateus se esforçando e usando todos os seus recursos para dizer o seguinte: Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Messias prometido. Jesus é aquele esperado, aquele que foi anunciado pelos profetas. Jesus é aquele que veio, de fato, cumprir todas as profecias. Será que você tem essa convicção de que Jesus é o Messias prometido? E mais, além de ter essa convicção, você anuncia e diz para as pessoas
se posiciona dizendo de fato quem é Jesus diante de tantas coisas erradas? Muito bem, eu quero conversar agora com você sobre o Evangelho de Marcos. Bom, Evangelho de Marcos. Embora no Novo Testamento ele esteja em segundo lugar, os estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais velho. Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim, o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, o Messias anunciado, nem ele veio para ser servido, mas ele veio para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. E a gente vai ver que a tônica do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como o servo. O servo. Tá? O Marcos, ou o nome dele completo, João Marcos, né? Ele escreveu, o alvo dele era os gentios romanos. Tá? E ele escreve, então, para dizer aos gentios romanos que Jesus era, de fato, esse servo sofredor, que veio para servir em primeiro lugar ao propósito de Deus, que era resgatar, reconciliar o homem com Deus. E assim também como o Mateus fala muito dos textos do Velho Testamento, Marcos também ele vai usar algum desses textos. Então, a grande pergunta do Marcos é assim: quem é esse Jesus? Quem é esse Messias? O que é que ele veio fazer? E Marcos apresenta o Messias não como o povo judeu esperava, ou a expectativa que o povo judeu tinha a respeito do Messias. O povo judeu tinha a expectativa do Messias como aquele grande e ungido servo de Deus, que iria restaurar a posição da nação judaica ao tempo do reinado de Davi, de Salomão, onde Israel era livre, onde Israel dominava, onde Israel, de fato, estava num outro relacionamento com os países vizinhos. Essa era a expectativa. Mas aí vem o Marcos, e diz que esse Messias anunciado lá no Velho Testamento, especialmente lá em Isaías 53, em Isaías 42, esse Messias não é aquele que vai vir como rei, aquele que vai dominar sobre todo mundo. Ele vem como um servo. O livro de Isaías, lá no capítulo 53, é um texto grande, mas eu quero ler com você. Tá bom? Eu quero fazer essa leitura com você. E aí eu vou mudar de câmera de novo, tá bom? Vamos mudar lá para aquela ruinzinha aqui do meu note aqui. Isaías 53, a partir do verso 1, e nós vamos caminhar aqui até praticamente o verso 9 e 10, tá bom? Vamos lá? Então, Isaías diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos reconciliados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tá bom até o 7. Tá bom até o 7. Esse texto de Isaías, ele apresenta quem realmente é esse Messias que Deus enviou. Messias que veio para servir. Messias que veio para morrer no meu lugar. Para sofrer o castigo que foi determinado a mim e a você, pela lei que nós descumprimos lá no Jardim do Éden, por nos afastarmos de Deus, por pecarmos contra Deus. Esse Messias, ungido, escolhido, o Cristo, veio não como o rei, mas como o servo, e morreu no meu e no seu lugar. É interessante, tem um outro texto que fala quando dois dos apóstolos de Jesus querem ali um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus, né? E aí Jesus ele trata com eles sobre a questão do servir. Servir. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um texto bonito, textos que foram escritos há tanto tempo atrás, mas como é que eles nos afetam hoje? Olha, se Jesus, o nosso Senhor, aquele que tinha condições de fato e de verdade de reinar absoluto sobre todas as coisas, escolheu nessa primeira vinda dele vir como um servo, como o Marcos aqui apresenta, por que que nós, muitas vezes, não temos a mesma posição e a mesma postura desse Jesus? Por que é que nós, muitas vezes, não nos dispomos a servir e queremos, muitas vezes, sermos servidos? Já parou para pensar nisso, meu irmão? Já parou para pensar nisso, minha irmã? O nosso Senhor, ele veio como servo e ele diz claramente aqui em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E de que maneira ele serve? Para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para morrer no meu lugar e no seu lugar. Foi dessa maneira que ele sabia que ele ia servir a Deus, o propósito de Deus. E o que é que nós, eu e você, temos feito? Como nós hoje temos servido a Deus e a igreja desse Deus? Como é que nós temos feito hoje, no dia a dia, nos nossos relacionamentos? Você vai falar assim, pastor, mas hoje está difícil, está complicado, a pandemia. Meu irmão, a gente usa muito a pandemia para dar justificativas que quando nos é conveniente, né? Porque quando a gente quer, quando a gente precisa, a pandemia não nos atrapalha, não é verdade? Mas nessa época, onde muitas limitações nós temos, de fato e de verdade, em razão da pandemia, como você tem servido a Jesus? O Tiago falou aqui, meu irmão, e eu só vou ficar com essa fala do Tiago, tá bom? Para não tomar muito tempo, não, porque a gente tem aqui, o nosso hoje é dia de ceia, né? Você vai no Facebook, arrasta o seu dedinho lá, dá uma mexidinha nele, clica e manda compartilhar. E não apenas as nossas lives, não apenas as lives da nossa igreja, mas tantos textos, tantas mensagens de qualidade que estão circulando hoje pela internet. Não é verdade? E a gente acaba não fazendo, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue arrastar o nosso dedo
E aí você pensa aí, quantas vezes você faz isso por dia ou por semana? Para clicar naquele aplicativo de comida. Você clica lá e pede comida. Naquele outro lá você clica e ele traz a sua compra do supermercado. Você clica lá e o cara da farmácia vai entregar. E aquele aplicativo de conversa, tá? Que eu não posso citar, nem sei como é que as coisas estão hoje em dia, né? Mas eu não vou citar nome não aqui. Aquele aplicativo de conversa, verdinho lá, que você clica e nem conta de telefone mais você paga. Né? Quanto tempo você fica nisso? E aí tem aqueles de fotografia, tem agora os de filminhos curtos, vem o chinês que está aí, o Trump, está brigando com ele, que não pode usar, aquela... Quanto tempo você fica nisso? Mas a gente não tem tempo para compartilhar. Eu vou entrar agora aqui no Facebook da nossa igreja. Facebook da nossa igreja. Eu estou vendo agora aqui que tem 75 pessoas conectadas, tá bom? No meu aqui, 77. Pulou mais um, tá? Mas tem um cantinho lá, logo embaixo do tema, que até o responsável por escrever lá escreveu errado, mas não tem problema não. É uma mensagem do passado que ficou até hoje. Só 8 pessoas curtiram essa página que a gente fala, Tiago? Só 8 pessoas curtiram esse post. Olha que interessante. Talvez você, como eu, não tenha muito essa didática. Se eu perguntar agora para o pastor Gerson, muito provavelmente o Gerson vai dar risada, porque ele não curtiu, porque ele não sabia disso, mas ele já vai agora lá clicar naquele botãozinho que, como tem um delay, eu vou esperar para ver se a gente chega em 77 curtidas, pelo menos. A gente não tem tempo para essas coisas, a gente não presta atenção nessas coisas. Olha que interessante. Olha lá, já subiu uma, eu acho que foi o Gerson. Uma curtida. Tenho certeza, quando eu falei de Gerson, o Gerson já correu lá, porque assim como eu, nós não entendemos muito coisa, não. Olha lá, chegamos em 80 pessoas aqui, eu sei que tem um delay, mas nós estamos com 8 curtidas na página. E aí, como o Thiago falou, quando a gente faz... Agora, quando sai daquele cantor que você gosta, e não é aquele cantor gospel, não, aquele outro cantor lá, você taca esse dedo aí, maravilhoso, você compartilha, você manda para todo mundo. Então, assim, nós estamos aqui para servir. E o nosso desejo, de fato, é servir a esse Deus que morreu no nosso lugar. Mas é tão difícil a gente arrastar o dedo e compartilhar a live da igreja. É tão difícil a gente curtir a página, o post da igreja, para que esses algoritmos do Facebook entendam que esses assuntos eles são pertinentes e ele mesmo sozinho esparrama isso muito mais aí pela cidade, pelo mundo, né? A gente não consegue. A gente não tem essa disposição. Eu estou triste aqui, porque o negócio, Thiago, não saiu de 8 curtidas no post. Talvez o pessoal não saiba ali. A Nádia, eu estou vendo que... Agora estou vendo a Nádia, estou vendo a Alexandre, estou vendo a família Robares, estou vendo outras famílias aqui. Eu estou esperando aí que esse pessoal vá curtir lá para o negócio subir. Então, como que nós vamos servir o nosso Deus hoje? Uma das maneiras é isso, irmãos, é usar a internet, é usar isso que se coloca diante de nós hoje tão facilmente e compartilharmos, e clicarmos, e fazermos isso. Servir. Nós somos desafiados a servir a Deus e a igreja como Jesus serviu. Então, Jesus ele foi apresentado por Mateus como Messias, Jesus foi apresentado por Marcos como servo e por Lucas. Como que Lucas apresenta Jesus? Antes disso, eu fiz uma perguntinha, não vou dizer aonde que foi, porque senão eu vou entregar os integrantes que participaram, tá bom?
mas eu perguntei para os integrantes de um bate-papo aí, de um curso que a gente estava fazendo, quantos dos 4 evangelhos foram apóstolos de Jesus? Quantos dos 4? Quantos dos 4 apóstolos quantos dos 4 autores dos evangelhos foram apóstolos de Jesus? E eu percebi que bastante gente não sabia que só 2 eram apóstolos. O Mateus e o João. Não sabiam. Achavam que o Marcos, né, e o Lucas também eram apóstolos. E não são. Né? São pessoas que vieram, são discípulos de uma geração depois, ou ali um pouco afastados desse centro. Mas a gente está insistindo nisso por causa do nosso tema. Que a gente erra, que a gente não sabe fazer as coisas, porque a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Deixa eu acelerar aqui. Evangelho de Lucas, o 3º evangelho. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas apresenta Jesus como Salvador. Olha só. Jesus é Messias, Jesus é servo, Jesus é Salvador. Se a gente não aprender isso, e se não estiver muito convicto na minha vida e na sua vida, a gente vai falhar como os saduceus falharam lá no passado. Lucas, capítulo 2, verso 8 a 11, diz assim, esse texto fala da anunciação de Jesus. Havia pastores que estavam no campo, próximo, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E essa aparição aqui ela é emblemática, porque é a primeira aparição, primeiro anúncio do nascimento do Salvador. E os anjos aparecem exatamente para quem? Para os pastores. Você vai falar, pô, pastor é uma classe privilegiada, né? Pastor é gente tranquila. Deixa eu falar um pouquinho para você desses pastores aqui. Em primeiro lugar, eles eram pastores, cuidavam dos rebanhos que estavam nos campos. E os pastores eram uma dos grupos de pessoas daquela época, dos mais, onde as pessoas tinham mais problemas com eles. Porque os pastores, e aí eu vou falar para vocês, por exemplo, de um grupo de pessoas que, pelo menos na minha época, né, trazia muito um preconceito, que era o cigano. Né? Por quê? Porque o cigano, assim como os pastores, eles não tinham lar fixo, eles caminhavam. Hoje o rebanho estava aqui, ele caminhava com o rebanho, ia para outro lugar, indo para outro lugar, depois melhorava, ia para o outro lugar. As pessoas não gostavam muito dos pastores, porque pensavam e acreditavam, e talvez tivesse um fundo de verdade. Então, o que acontecia? Esses não eram bem quistos. Eles não eram bem quistos. Falavam mal dele, pegavam no pé desses homens. Jesus, o Salvador. O quarto evangelho, e agora que eu vou também continuar acelerando, porque parece que nós estamos com um probleminha técnico, continuamos aqui. Né?
Voltou. Então vai e volta, eu mudo, eu vou para lá, vou para cá, mas agora estou aqui, focado aqui. Então, para terminar, né, o quarto evangelho, o evangelho de João. Tá bom? João, um apóstolo de Jesus. E lá no evangelho de João, capítulo 20, verso 31, está escrito assim, ó. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida nele. Ou seja, o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus. Mateus apresentou como Messias, Marcos como servo, Lucas como Salvador, e João vem agora e apresenta Jesus como Deus. Se na nossa teologia, se na nossa crença, quaisquer um desses aspectos faltarem, nós vamos ter problema. Porque o nosso Jesus, ele é exatamente tudo isso que os evangelistas apresentam. E quando a gente entende que, de fato, Jesus é tudo isso que eles apresentam, aí, de fato, nós vamos entender e vamos o quê? Termos a tranquilidade de que ele é o nosso, é aquele que pode nos reconciliar com Deus. É aquele que nos leva à presença de Deus, é aquele que nos dá a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 8, versos 56 e 58, Jesus também estava tendo uma conversa, um bate-papo, estava sendo questionado, e aí Jesus ele fala o seguinte, estavam conversando sobre Abraão, e Jesus diz o seguinte, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele viu e alegrou-se. Presta atenção no que Jesus está falando, hein? É? Os judeus que estavam ali com ele disseram o seguinte, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Olha o que os judeus... Né? Jesus está dizendo ali, no final dessa conversa, que Abraão regozijou-se por esse dia em que ele veria o Messias, ele viu e ficou feliz e alegrou-se. E os judeus perguntam, mas você não tem 50 anos, está dizendo que Abraão, que conheceu Abraão? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Se você continuar lendo, você vai ver que aqueles homens, nesse instante, pegam em pedras para apedrejar Jesus e Jesus sai dali, deixa aquele lugar. Por que há essa reação tão dramática desses judeus? Porque aqui no verso 58, Jesus usou a mesma expressão que Deus usou quando se apresentou a Moisés lá na sarça ardente. Lembra desse texto? Quando Moisés pergunta para Deus, mas olha, eu vou lá e vou dizer quem é o Senhor. Deus diz para ele, vai lá e diga assim ao povo, que eu sou o que sou. Eu sou. Deus está dizendo, eu não preciso de definição externa, eu sou. Eu existo desde sempre. E aqui, nesse verso 58 do capítulo 8 de João, Jesus usa a mesma expressão. Antes de Abraão existir, eu sou. Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. Meu irmão, se faltar qualquer um desses 4 aspectos na sua teologia, na sua crença acerca de Jesus, você terá um problema muito sério. Muito sério. Jesus é o Messias, é aquele prometido desde sempre. Desde o jardim do Éden, quando Deus falou para a serpente, virá um descendente de mulher, você lhe ferirá o calcanhar e ele lhe pisará a cabeça. Desde lá, Deus já prometeu esse Messias, esse Salvador, esse servo. O Velho Testamento todo é essa história da composição desse povo, onde esse Jesus vem. E aqui nos evangelhos, nas boas novas, nas boas notícias, cada um desses autores apresenta um aspecto muito forte nos seus textos acerca da pessoa de Jesus. O Messias, o servo, o Salvador e o Deus. Quem você diz que eu sou? Jesus pergunta para a gente hoje, como perguntou para os apóstolos no passado. Qual é a tua resposta?
Qual é a tua convicção? Qual é a tua certeza acerca de Jesus? Você sabe de fato quem é Jesus? Você tem convicção de quem ele é na sua vida, na vida da sua família? Ou você vai errar como os saduceus erravam no passado? Porque não conheciam as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Que você reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Amanhã é feriado, né? Não sei se você vai trabalhar no feriado ou não, mas é um feriado. Alguns não vão trabalhar. Você que vai ter essa oportunidade de ter esse tempo de descanso, quem sabe, pense sobre esse texto. Pense sobre a nossa conversa de hoje. Logo, logo será colocado no YouTube, no Facebook, a gente vai poder assistir e reassistir. Isso é muito bacana, é muito, muito bom. E a gente pode ver e ouvir e prestar atenção e perguntar sobre alguma coisa que a gente não entendeu, questionar sobre algo que não concorda, que pensa diferente. Mas não fique alheio a tudo isso, sentado no sofá, como que assistindo a banda passar. E os mais velhos, assim que nem o pastor Gerson, talvez vai lembrar disso, né? Vendo as coisas acontecerem, a vida, e a gente ali assistindo, só ver. Quem Jesus é para você? Responda isso, eu tenho certeza de que a sua vida vai mudar. Porque Deus vai tocar no teu coração e a convicção sua vai ser totalmente diferente. Nós vamos participar da ceia nesse instante. Nós vamos relembrar, celebrar tudo que Cristo fez por cada um de nós. Que você tenha a certeza e a convicção desse Jesus, que é o Messias, que é aquele que veio para servir o propósito de Deus, veio para nos salvar e é Deus acima de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e Deus te abençoe. Pastor Gerson, eu passo a palavra para você nesse instante. Obrigado, Itamar, pela palavra do Senhor, trazida para os nossos corações nessa noite. Muito obrigado pela edificação. E, nesse momento, nós estamos iniciando o momento de celebração da nossa ceia do Senhor. Eu queria, nesta hora, fazer uma leitura que traz-nos à memória aquela cena de Jesus lá com seus discípulos, lá no Getsemane. Lá, antes de ir para o Getsemane, no cenáculo, quando ele realizou a ceia, a última ceia com seus discípulos. E para a leitura deste texto, que se encontra em Lucas, capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 14 até o 20, eu queria convidar a nossa irmã Sônia, que está participando conosco desse momento, juntamente com sua família, que ela, nesse momento, fizesse a leitura desse texto para nós. Sônia, por favor, pode fazer a leitura para nós, então, do texto indicado. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Obrigado, Sônia. Obrigado pela leitura. Então, irmãos, a celebração da ceia, a realização da ceia, como nós fazemos hoje na igreja de todo mundo, na igreja evangélica de todo mundo,
uma instituição que foi trazida por Jesus. E aí cabe aqui uma pergunta. Por que que eu participo da ceia? Por que que eu participo da ceia? Não sei se você já se perguntou isso alguma vez, mas é importante que você pense a respeito. Há muitas respostas, muitas, mas eu queria te dar 3 apenas. Primeiramente, porque Jesus mandou. Jesus mandou que a gente participasse. Jesus instituiu a ceia para que a gente estivesse participando. E Jesus falou que a gente fizesse até quando ele voltasse. E como Jesus não voltou ainda, a gente continua realizando a ceia nas suas igrejas, e todas as igrejas fazem isso. Segundo lugar, Jesus falou que era para a gente fazer para não se esquecer dele, fazer em memória de mim. Em memória de mim. Então, quando a gente participa da ceia, é uma oportunidade da gente estar se lembrando daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. De sua morte lá na cruz, seu corpo morto lá, pregado na cruz, seu sangue derramado, tudo por quê? Porque ele fez isso por nós, pelos nossos pecados, para nos trazer para a presença de Deus. Em terceiro lugar, porque quando a gente participa da ceia, esse é o momento de comunhão. Nós nos unimos em torno de Cristo. A igreja tem um momento de comunhão. Nós, como partes do corpo de Cristo, nos unimos nesse momento tão especial. Então, quando nós participamos da ceia, o que vem à nossa memória, o que vem à nossa cabeça, é um momento de gratidão, de louvor, de exaltação ao nosso Deus, por Jesus Cristo, porque ele morreu lá na cruz por nós. E preparando-nos para esse momento, eu queria que nós estivéssemos orando agora, colocando as nossas vidas diante do Senhor, você aí na sua casa, colocando a sua vida diante do Senhor, e separando esses elementos que nós preparamos, cada um preparou aí na sua casa, para nós participarmos deste momento. Eu queria pedir para a presbítera Lucy que ela estivesse orando nesta hora, tão significativa para as nossas vidas, em estarmos participando da mesa do Senhor. Senhor Deus, Tu és poderoso, Tu és infinitamente mais poderoso do que o nosso entendimento possa alcançar. Mas o Senhor disse e nós obedecemos. Porque queremos nos lembrar do Senhor, porque queremos, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor se lembrou de nós. Obrigado a Deus por esse momento de comunhão com a tua igreja. Nós aqui em casa e nossos irmãos nas suas casas, adorando ao Senhor, trazendo a sua bênção para dentro dos seus lares. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor mesmo provê a tua bênção sobre nós. Ó Espírito Santo de Deus, continue, ó Pai, cuidando e consolando cada um dos teus filhos. Obrigado a Deus por causa desta comunhão. Obrigada por causa dos meus irmãos. Obrigada por causa da tua presença. Obrigado a Deus pela tua santidade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos feito todos os meses, né? O primeiro domingo é o mês da celebração da ceia. Você já preparou aí na sua casa a tua mesa, com pão, com suco de uva. E agora, à medida que nós formos participando, eu queria pedir para você que é o líder aí da tua casa, que você pegasse os elementos à medida que nós formos falando e você distribuísse para os membros que estão contigo aí na sua casa, participando deste momento. Primeiramente, nós estaremos participando do pão. Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu, ele deu para seus discípulos, dizendo: comam dele todos,
fazer isso em memória de mim. Eu queria pedir que você servisse o pão para as pessoas aí da tua casa. Agora eu queria chamar o pastor Itamar, ele vai fazer o momento do vinho. Jesus, depois de haver ceado, tomou um cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que celebrar essa ceia em meu nome. Então eu quero agora, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, que serviu o pão, participou do pão, que você então faça a distribuição do suco de uva, lembrando que neste instante a nossa memória, o nosso coração, a nossa mente relembra o sangue derramado por Jesus na cruz, para que eu e você tivéssemos uma nova aliança com Deus. Fazer isso em memória de mim. Agora, muito bem, meu irmão, minha irmã. Depois dessa participação na ceia do Senhor, queremos desafiar você a que você, de fato, pense no significado de tudo isso. Eu quero devolver ao pastor Gerson, nesse instante, a palavra. Reverendo Gerson, é com o Senhor nesse instante. Muito bom, muito bom. É um privilégio, né, irmãos, nós participarmos da ceia do Senhor. Nós estamos vendo aqui 4 famílias da nossa igreja participando deste momento. Eu fico imaginando todas as demais famílias participando deste momento, né? É muito gostoso isso, né? Esse momento de comunhão, né? Momento que a igreja se une em volta daquilo que Jesus fez para nós estarmos lembrando do seu sacrifício por nós. Vamos agradecer a Deus por esta hora. Senhor, a nossa gratidão a Ti, ó Pai, pelo Teu sacrifício na cruz por nós, pela Tua vida, por nossas vidas, ó Senhor, pelo alto preço que o Senhor pagou, ó Pai. E hoje nós temos a redenção. Se hoje nós somos aceitos pelo Pai, foi porque o Senhor deu a sua vida lá na cruz. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. E queremos, ó Pai, de todo o nosso coração, servi-lo, ó Pai, cada dia da nossa vida, conforme fomos desafiados pela mensagem da Tua palavra nesta noite. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse Teu amor tão grande, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, não desligue ainda não desconecte ainda não. Nós temos alguns avisos e depois nós teremos a oração final e a bênção. E como você já está meio cansado de ouvir aviso através dos pastores, nós temos agora uma mensageira para trazer os nossos recados da igreja. É a Isadora. A Isadora vai trazer os avisos agora. Preste atenção nos avisos dessa semana. Oi, que bom que você está aí mais uma vez. Eu também estou aqui para trazer os recados dessa semana de novo. Eu prometo que vai ser um pouquinho mais rápido, porque no fim você já sabe de cada um deles. Então aqui só para te lembrar, beleza?
Gente, a igreja, ela continua fechada. O nosso templo, ele tá temporariamente fechado. E a gente precisa continuar orando para que a gente volte o mais rápido possível, mas com muita segurança. Anota aí na sua listinha de oração, para não esquecer, beleza? Gente, continuando, queria lembrar que as nossas transmissões ao vivo são a nossa principal forma de chegar até você e que a gente possa estar junto como povo de Deus. Então, vamos lá. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, nós temos o culto de louvor e adoração a Deus. Por favor, esteja pontualmente nesses horários. É muito importante para que a gente pegue a live toda. E não esquece, de todas as vezes que a gente tiver uma transmissão, de curtir, comentar e compartilhar. Pois é, a gente comentou sobre isso semana passada, mas eu queria frisar aqui. Isso é muito importante para que a gente alcance mais pessoas. O evangelho, ele precisa ser divulgado. E ele pode acontecer dessa forma a partir de você. Olha que fácil, com um clique só. Então vamos lá, compartilha. Imagina que legal se o seu Facebook todo não pudesse ter acesso à palavra de Deus. Ia ser bem legal mesmo, né? Então vamos lá, já curte aí, já comenta e já compartilha. Beleza? Não queria esquecer também de lembrar da entrega de alimentos. Pois é, pessoal, todas as quintas-feiras a Ivanir tá lá na igreja te esperando das 2 às 17. Pois é, ela tá lá de máscara e álcool gel para recolher o seu alimento. Separe aí na sua casa e leve na quinta-feira. É muito importante para que a gente continue montando as cestas e entregando para as pessoas que precisam, beleza? Caso você não consiga, entre em contato com algum diácono. Com certeza você conhece algum. E assim, o trabalho pode continuar sendo feito. Quem sabe ele não pode buscar na sua casa ou encontrar a melhor forma de fazer com que esse alimento chegue até a igreja, beleza? Não vamos esquecer também do nosso papel como membros da igreja. Continuar colaborando com os dízimos e as ofertas. Pois é, isso é muito importante para o funcionamento da igreja também. E, na verdade, devolver um pouquinho daquilo que Deus tem dado. Então, aqui vai seguir o número da nossa conta, da nossa igreja, para que, se você conseguir fazer um depósito, uma transferência, utilizar. Se vocês não conseguirem, não tem problema. É só entrar em contato com o Marcelo, com os pastores, que eles vão dar um jeito de buscar esse dízimo, essa oferta com você. Não deixe de ser fiel, tá? E, gente, só lembrando, aquele nosso combinado também. Se vocês fizerem uma transferência bancária ou um depósito, não esquece de avisar o Marcelo, tá bom? Pode ser pelo comprovante ou por mensagem mesmo. É só para ele não ficar perdido, beleza? Vamos continuar aqui, então, pensando numa coisa que a gente precisa continuar fazendo todos os dias. Pois é, o relógio de oração, ele continua acontecendo e você precisa continuar fazendo a sua parte. São 20 minutos de encontro com Deus e muito importantes para que a nossa igreja continue no seu papel que se dispôs a fazer, que é orar durante essa quarentena. Então vamos lá, tá? Seja fiel, coloque o seu relógio para despertar e não esquece. Se você estiver com problema no horário, não precisa ficar com um problema aí, sofrendo sozinho, não. A Andréia está super disponível para receber sua mensagem e trocar seu horário, caso você precise. E caso você não tenha, por favor, também não esquece de entrar em contato com ela e participar. Isso é a nossa função, viu? Queria lembrá-los também no nosso WhatsApp da igreja, caso você tenha algum problema, alguma dificuldade durante a semana, é só entrar em contato, tem sempre alguém te aguardando por lá, beleza? Gente, também queria lembrar então, por último, rapidinho assim, de que você continue participando da sua célula. Tem sido muito legal, tem sido muito diferente, né? Uma experiência bem legal, uma chamada de vídeo com pessoas que a gente era acostumado a ver sempre, né, toda semana. Mas, por favor, não esqueça de continuar participando, né? É muito importante para que a igreja continue durante a semana também de uma forma um pouco diferente. Beleza? Então era isso, pessoal. Esses recados vocês já sabem, mas é muito importante frisar. E não esquece de fazer parte de cada um deles, tá? A igreja ela só acontece se você continuar acontecendo, se você continuar participando, beleza? Não vai esquecer não, tá? Até a próxima. Muito obrigada. Se cuidem. Tchauzinho. Muito bem, meus irmãos. Obrigado, Isadora, pelos avisos muito importantes. E agora eu queria te convidar a encerrar esta live, este vídeo de adoração a Deus. Oramos. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, tá? Vamos orar. Santo e poderoso Deus, foi um privilégio, uma alegria nós estarmos na tua presença, participando deste momento de adoração ao Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações,
Obrigado pela participação da ceia, Senhor. Nós nos sentimos alegres, felizes, com o nosso coração cheio de júbilo, por nós estarmos na Tua presença, Senhor. E sempre é uma grande alegria nós estarmos na Tua presença. Te peço por esta semana, te peço pelas nossas vidas, te peço pela vida de todas as famílias que estão nos ouvindo, que estão participando desta live. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Eu peço que o Senhor entre com providência naqueles lares onde há pessoas enfermas, ó Pai. Ó Pai, a nossa oração, nosso clamor pela vida das velhas, Senhor. Estende a Tua mão sobre a vida dela, sobre toda a família, especialmente da dona Jesulina, Senhor. Toma conta, Senhor, de todos os que estão enfermos, que estão necessitados da Tua graça. Visita o Teu povo, Senhor. Traz a Tua bênção, traz a Tua graça. Dê-nos uma semana cheia de bênção na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor precioso, poderoso de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com a tua vida, com a família, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, uma boa semana para você. Nós te agradecemos pela tua companhia. Alegria estar com você nessa noite. Se você tem uma belíssima semana na presença do nosso Senhor. Boa noite e que Deus abençoe você e sua casa. Amém.